Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Leremos os versículos de números 10 e 11. Primeiro aos Coríntios 3, 10 e 11. Diz assim o apóstolo Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Podeis assentar. Paulo compara os obreiros, os pregadores do Evangelho, a arquitetos e construtores. Dessa maneira, está comparando a igreja a um edifício. A igreja não é um prédio, não são essas 4 paredes. O termo igreja literalmente significa os chamados para fora. O entendimento de igreja é uma assembleia. O termo eclésia, que se traduz por igreja, proveniente do grego, era usado na Grécia para a assembleia que se reunia na praça pública, denominada ágora. As pessoas saíam fora de suas casas para se reunir naquele lugar e deliberarem sobre os assuntos da cidade. Portanto, por isso que significa literalmente chamados para fora, mas chamados para formar uma reunião, uma comunidade. A igreja, portanto, é uma comunidade de pessoas, é uma congregação de crentes em Jesus. Mas Paulo compara a igreja com um prédio. A igreja não é um prédio, mas ele a compara como a um prédio. Pedro diz que cada crente é uma pedra viva na edificação desse prédio. Ele diz lá na sua primeira epístola: nós somos como pedras vivas. Naquele tempo nós não tínhamos o tijolo que temos hoje, da forma como agora é feito. Então as edificações eram com pedras que funcionavam como tijolos. Quando Pedro foi denominado de Pedro, isso já mostrava que ele era um desses tijolos, uma dessas pedras da edificação, não a fundamental, porque Pedro vem do grego Petros, que diferencia-se de Petra, que quer dizer uma grande rocha. Pedro significa uma pedra menor, uma pedra que serve para edificação, mas não para fundamento. Quando Jesus denominou a Simão de Pedro, estava dizendo que ele também seria uma dessas peças, um desses tijolos da edificação da igreja. Mas Pedro, na sua epístola, estende esse termo para todos nós. Pedro diz que nós somos pedras vivas na edificação de Deus, na igreja. E Paulo diz que ele, pela graça que lhe foi dada, como sábio arquiteto, ele pôs o fundamento, e ele ia como missionário partir para outro local. Ele lançava o fundamento e partia, e vinham outros para dar continuidade ao seu trabalho. Por isso ele diz: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, nós temos aquele missionário que fundava a igreja, era o que lançava o fundamento e se ia, e outros vinham para liderar e acompanhar aquela obra. Mas Paulo está dizendo: esse que vem depois de mim, esse que vem para edificar sobre o fundamento que eu lancei, veja com cuidado
como está edificando sobre o fundamento. Ele está, portanto, dizendo que a qualidade da edificação deve ser congruente com a qualidade do fundamento. O fundamento norteia toda a edificação. O fundamento orienta o pastor sobre como ele deve conduzir todo o seu ensino, alinhado com este fundamento. E o fundamento é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo, como pregador da graça, chegava anunciando aos homens que eles eram transgressores e pecadores, denunciando-os pela lei de Deus, falando a eles que estariam condenados ao inferno se Jesus Cristo não tivesse vindo. E Paulo também vinha anunciando que Jesus Cristo fizera-se homem e levara sobre si os nossos pecados, ele que nunca pecou, o justo, morrera pelos injustos naquela cruz para levar-nos a Deus, e fizeram um sacrifício perfeito, completo, expiatório, abrindo as portas da graça, liberando perdão para o que se arrepende do seu pecado e crê no Evangelho. Isso Paulo via como lançar o fundamento, anunciar esta mensagem pela qual alguém convertido a ela tem a remissão de pecados, passa da morte para a vida, tem o seu nome escrito no céu, recebe o espírito de adoção de filho, para chamar a Deus de Pai, e pode já dizer que nenhuma condenação agora há para ele, porque está em Cristo Jesus. Mas obviamente, depois de termos sido salvos pelo Evangelho, nós nos ajuntamos a outros salvos que compartilharam desta mesma experiência de abraçar a mensagem cristocêntrica, terem crido e terem sido salvos, transformados, perdoados pela graça de Deus. O que vem em seguida, em termos de ensino para esses que agora são salvos, deve ser um ensino que guarde congruência com o fundamento. Jesus é a regra. Tudo que é verdadeiro no ensino vai apontar para Jesus, vai glorificar ao Senhor Jesus Cristo. As profecias do Velho Testamento a ele se endereçam, as grandes promessas têm nele o sim e o amém. Nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que nos é necessário da parte de Deus, nós encontramos em Jesus Cristo. Portanto, todo o ensino subsequente é alinhado com o fundamento que é Cristo. Mas note o que Paulo diz no verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento que é Jesus Cristo é insubstituível, já está posto. De certa maneira, está posto até antes de o pregador primeiro chegar. Nós só anunciamos o fundamento que já existe e chamamos as pessoas para se colocarem sobre ele, serem edificadas nele. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo, e aqui diz que não há outro fundamento. Portanto, toda a revelação bíblica, toda a mensagem da palavra de Deus é centrada em Jesus Cristo, no fundamento. E tudo mais que se ensina deve ser congruente, compatibilizado com esse fundamento, deve fortalecer o fundamento que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro fundamento além de Jesus. Por isso que nós não acreditamos que Pedro ou os papas que se julgam seus sejam o fundamento da igreja.
Se formos ver o diálogo todo que Jesus teve com os discípulos em Mateus 16, isso fica muito claro, em vez de lermos só um versículo. Jesus diz assim para os discípulos, que uns diziam ser ele, Elias, um dos profetas. O mundo tinha, portanto, essas ideias sobre Jesus. Mas Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que o Filho do Homem é? Note, Jesus separa os discípulos dos outros. Os outros têm Jesus como um profeta ou como Elias que voltou, mas Jesus quer saber o que a igreja, a comunidade de crentes, discerne acerca dele. E Jesus fala de si sempre na terceira pessoa. Ele diz: que dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é ele, mas ele está falando na terceira pessoa, porque ele está falando de uma figura que está na profecia de Daniel, o Filho do Homem, que era ele. E vocês, o que dizem? E Pedro, tomando a frente dos demais, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz essa confissão, Jesus passa a falar não de Pedro, mas do que ele disse. Pedro disse: Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, tu és bem-aventurado e feliz nessa declaração. Quem te revelou isso? Que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo? Não foi carne nem sangue, não foi a minha aparência que te fez reconhecer que eu sou o Filho de Deus, foi o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, do grego Petros, um tijolo, uma pedra pequena da edificação. Mas sobre esta pedra, do grego Petra, uma rocha de fundamento, eu edificarei a minha igreja. Pedro era um tijolinho, mas o que Pedro declarou, que Jesus é o Filho de Deus, é a grande rocha sobre a qual a igreja é edificada. Era o tema da conversa. O que seria o Filho do Homem? Para os de fora, um profeta, o Elias que voltou. Para os discípulos, Cristo, Filho de Deus. E Pedro diz isso, e Jesus diz: que maravilha, Pedro, quem te revelou isso foi o meu Pai. Tu és um tijolo na edificação, mas sobre esta rocha que tu confessaste, sobre esta declaração reveladora que tu fizeste, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. Curiosamente, isso se dá lá em Mateus 16, esse diálogo, ainda no capítulo 16, um pouco adiante. Jesus fala que ele deveria morrer na cruz pelos pecadores, e Pedro o desestimula e diz: Senhor, não permita que isso te aconteça. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Veja, o Pedro que há pouco antes percebera uma revelação profunda de Deus, agora estava se deixando usar pelo diabo. Um homem falível, instável, sujeito a erros e quedas das quais precisa se arrepender, não pode ser o fundamento. O fundamento é algo estável. O fundamento é o que sustenta uma edificação. O fundamento é Jesus, inabalável, inatingível, que venceu a própria morte. Quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque a Bíblia diz que entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele foi até o inferno e saiu de lá pela ressurreição. É curioso isso. O inferno é descrito em passagens como um lugar do qual ninguém pode sair, mas Jesus, estando no inferno para manifestar o seu senhorio até sobre aquele lugar, ressuscitou dos mortos e saiu daquele lugar, mostrando, como ele diz a João no Apocalipse, que ele tem as chaves até da morte e do inferno. Por isso ele pôde declarar à igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, porque não prevaleceram contra ele. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Aqui diz: ninguém pode pôr outro. Ninguém diga: é Jesus e Pedro. Não, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Ninguém diga Jesus é o cabeça invisível da igreja, e Pedro, ou um papa, é o cabeça visível. Não, a igreja não tem duas cabeças. A igreja só tem Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nessa mesma carta aos Coríntios, nós vamos ver reforço para essa afirmação. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2, veja o que Paulo diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo disse: eu não proclamei entre vocês ninguém, a não ser Jesus, e o meu Jesus é aquele que foi crucificado. Quando ele diz Jesus e este crucificado, ele não está negando ou omitindo a ressurreição, ele está identificando o Cristo que ele prega, é aquele que foi crucificado. Porque muitos criaram teorias sobre Jesus não ter tido um corpo de verdade, sobre na cruz o verbo que entrou no corpo de um carpinteiro, saiu deste carpinteiro e morreu o carpinteiro, mas não o verbo. Havia teorias que procuravam negar que Jesus tivesse sido crucificado, o Filho de Deus tivesse sido crucificado. Mas Paulo diz: eu não enfeito, por isso que ele diz: eu não uso sublimidade de palavras, eu não enfeito para ofuscar a cruz. O Cristo que eu prego é aquele que foi crucificado. Em 1 aos Coríntios 1, ele diz o seguinte, versículos 22 e 23: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que era tão importante dizer que Jesus era aquele que foi crucificado, muito embora estivesse ressurreto? Porque foi na cruz que Jesus nos redimiu. Foi ali que ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ali que ele rasgou o véu de separação entre nós e Deus. Foi ali em que ele verteu o seu sangue em nosso lugar. O sangue que agora nos purifica de todo o pecado. Sem cruz não há salvação. Na cruz Deus reordena a ordem moral para que ele possa nos perdoar. Sem compensação pela culpa, sem haver um reordenamento da ordem transgredida, Deus não poderia liberar perdão a nós. Se o fizesse, estaria traindo a ordem que ele mesmo estabelecera. Deus determinara que o pecado seria assalariado com a morte. Nós todos deveríamos ser condenados à luz da lei divina e pelas exigências da justiça de Deus. Mas lá na cruz, sem desatender às exigências de sua justiça, sem abandonar a ordem moral com que ele criou o mundo, Deus abriu as portas do perdão. Jesus satisfez as exigências de punição da lei. Jesus satisfez as demandas da justiça de Deus para que o pecado não saísse impune. Jesus fez compensação pela culpa e reordenou a estrutura moral. Ali ele morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ali ele se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava ali sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele disse: Pai, está consumado, está pago o preço da redenção, o seu sangue. Portanto, sem a cruz não há perdão de pecados, não há reconciliação com Deus. Paulo diz: eu não preguei a ninguém mais. Tem outra passagem que Paulo diz: eu não prego a mim mesmo. Nós não pregamos a nós mesmos. Ou seja, nós, Paulo, Pedro, Tiago, João, não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. Nessa carta aos Coríntios, no primeiro capítulo,
ele vai até dizer lá em cima, no versículo 12, que estavam errados alguns de Corinto, que estavam se partidarizando, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Paulo diz: que história é essa? Jesus não está dividido, vocês não foram batizados em meu nome, eu não fui crucificado por vocês. Paulo não aceitava nem pregar a si mesmo, nem aos demais apóstolos, mas somente a Cristo e este crucificado. Ninguém pode pôr outro fundamento. É isso que nos distingue como evangélicos. Nós não pregamos só a fé em Jesus, nós pregamos a fé exclusivamente em Jesus. Não existe outros que a Ele se juntam para interceder no céu por nós. Não existem outros que são mediadores entre Deus e os homens. Só Jesus. Só Jesus. Para alguém ser salvo, tem que reconhecer essa exclusividade de Jesus, a suficiência do sacrifício que Ele fez na cruz para nos obter salvação, perdão de pecados, reconciliação com Deus. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Lá em 1 primeira epístola de João, capítulo 2, a Bíblia diz: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o único mediador, Ele é o único advogado. Lá em Hebreus 8:1, a Bíblia diz: o ponto principal, o resumo de tudo, é que nós temos um sumo sacerdote, tal, que se assentou à destra da majestade de Deus. Um sumo sacerdote, um advogado, um mediador. Aqui em 1 Coríntios 1, versos de números 30 e 31, diz assim: mas vós sois dele, ou seja, de Deus, em Jesus Cristo. Somos de Deus através de Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Somos de Deus através de Jesus. Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça. Ou seja, a justiça de Deus reclamava punição para o meu pecado, mas eu agora estou perdoado, sem a justiça de Deus ser traída, porque outro satisfez esta demanda, morreu em meu lugar. Jesus é a minha justiça diante de Deus. Torna-se justo que Deus me perdoe, porque eu me refugiei em Cristo, confiei em Cristo, que já pagou o preço por mim. Ele é a nossa justiça. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele entra na nossa vida pelo Espírito Santo, mora no nosso coração para nos santificar, para quebrar os hábitos pecaminosos, para nos dar uma nova vida, para nos fazer progredir de acordo com a imagem de Deus. Isso é a nossa santificação. Jesus é a nossa santificação. E a redenção é uma alusão à redenção física. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, aparecer nas nuvens, os que morreram em Cristo como crente ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Os crentes que estiverem vivos naquele momento serão transformados, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Pelo soar da trombeta e a aparição de Cristo nas nuvens e sua palavra de ordem, nossos corpos serão redimidos. Jesus é a nossa justiça. Por meio de Jesus nós podemos dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é a nossa santificação.
por meio de Jesus nós podemos dizer: o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E porque Jesus é a nossa redenção, nós podemos gritar com esperança: Maranata, vem Senhor Jesus. Ele é o que perdoa, Ele é o que santifica, Ele é o que nos dará um novo corpo. Somos de Deus em Cristo Jesus, que se tornou tudo isso para nós. Aí o verso 31 diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu não tenho de que me gloriar em ninguém mais, senão em Cristo. Os judeus não podem se gloriar de salvação porque são filhos de Abraão. Isso não garante salvação para nenhum deles, se não se refugiarem em Cristo. Os gentios, muitos habilidosos na filosofia e nas virtudes cívicas, não podem se gloriar nisso diante de Deus, porque continuam pecadores, endividados com Deus. Nós não nos gloriamos em Pedro, em Paulo, não nos gloriamos em Maria, em José, não nos gloriamos em pastor ou papa, não nos gloriamos numa instituição religiosa forte e poderosa, nos gloriamos em Cristo Jesus. Damos glória a Deus por Jesus Cristo. Não nos gloriamos nem em nós mesmos, porque nós não nos salvamos, nós somos os perdidos, nós fomos achados. Nós somos os pecadores que não remediaram a sua culpa. Jesus na cruz remediou a nossa culpa e nos ofereceu perdão. Não somos salvos pelos nossos méritos, não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo, nós somos salvos pelos méritos de Jesus. Ele é o único e todo suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 4, e quem vai falar é o próprio Pedro. Atos 4, Pedro diz assim, aliás, antes de ler o capítulo 4, deixe-me ler o 3. Pedro e João viram um coxo, um aleijado, que lhes pedia esmola. E eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O coxo não só ficou de pé, mas entrou no templo pulando e louvando a Deus, e todos o conheciam como um coxo. Uma multidão se aglomerou e eles ficavam olhando Pedro e João como se eles fossem pessoas santas por terem feito aquele milagres especiais. Veja o que Pedro diz, Atos 3, verso de número 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Note, Pedro diz: não olhe para a gente, não é para nós que nós queremos a atração, a atenção, não foi por nossa santidade, piedade, foi por alguma coisa especial que temos, que este homem ficou de pé. E ele segue: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, refere-se a Barrabás, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, o coxo que fora curado. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Por causa desse incidente, as autoridades foram abordar Pedro e João. Veja aí Atos 4, a partir do 7, o que as autoridades disseram. E pondo-os no meio, perguntaram:
com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eu peço que você medite um pouquinho no verso de número 10. Pedro diz: seja conhecido de vós todos que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi no nome dele que este homem aqui ficou bom. Se ele não ressuscitou, porque a invocação do nome dele fez este homem ficar curado? Era o grande argumento. Mas é interessante que Pedro quer mostrar o contraste. Vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. O Salmo 118 tem uma profecia sobre a morte e ressurreição de Jesus, que Pedro vai começar a citar agora. Ele vai citar do jeito que está lá no Salmo 118, verso de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Lá no Salmo 118, a Bíblia diz profeticamente que Jesus seria a pedra rejeitada pelos edificadores. Quem seriam os edificadores? Os judeus. Jesus veio para o que era seu. Se os judeus tivessem recebido a Cristo, ele seria crucificado pelos romanos, porque veio para morrer e dar a sua vida por nós e nos salvar. Mas os judeus teriam sido o que hoje é a igreja, seriam os porta-vozes das boas novas, seriam os edificadores da obra de Deus. Mas os que deveriam ser os edificadores, os judeus, rejeitaram a pedra. E note, Pedro está dizendo que não ele, Jesus é a pedra. A pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, é a crucificação. Deus a colocou como pedra angular, como cabeça de esquina, quer dizer, o ressuscitou. Vocês o crucificaram, Deus o ressuscitou. A pedra que vocês rejeitaram, Deus colocou como uma pedra angular, a pedra base do edifício que ele veio construir, que agora é a igreja. Sejam judeus, gentios, que creem no Evangelho, passam a fazer parte da comunidade que nós chamamos igreja. Jesus é a pedra angular, é a pedra de sustentação. Aí veja o que Pedro diz, de acordo com Paulo, no verso de número 12, de Atos 4: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É a mesma ideia de Paulo, não há outro fundamento. Não tem outro fundamento, não tem outra pedra, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Lá em João, no capítulo de número 20, no verso 31, um texto que eu gosto muito de citar ultimamente, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Note, irmãos, a razão de a Bíblia ser escrita. A Bíblia foi escrita para que possamos crer em Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós, evangélicos, sustentamos
assim como a exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, a exclusividade desse livro como revelação normativa de Deus. A Igreja Romana diz que, para além do que está escrito, há uma tradição oral não escrita, que os apóstolos teriam contado oralmente aos bispos, os bispos aos subsequentes, e que a hierarquia da igreja tem esses conhecimentos e que a escritura não é bastante. Mas aqui diz: estes foram escritos para que creais. Está dizendo que o que está escrito na Bíblia é suficiente para que possamos crer e ser salvos. Aliás, eu volto já para João 20, 31, mas eu queria ler o que Jesus disse em João capítulo de número 5, que tem a ver com isso que nós estamos falando. João capítulo de número 5, Jesus diz assim, versos 39 e 40. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E contudo não quereis vir a mim para terdes vidas. Jesus os aprova, os judeus, porque eles examinavam as Escrituras, e diz: vocês examinam e fazem bem, porque é nelas que está a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Jesus não fala de uma tradição oral, Jesus fala das Escrituras. As Escrituras dão razão suficiente para virmos a Cristo, por isso ele os reprova. Ele diz: vocês têm as Escrituras, elas falam da vida eterna, testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo que eles deveriam ir a ele através das Escrituras. Ainda em João 5, Jesus diz assim, versos 46 e 47, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus, portanto, convalida as Escrituras como a fonte da nossa fé. Nós devemos crer no Cristo revelado nas Escrituras. Se alguém crê porque o pastor diz, sem ele mostrar na Bíblia, se alguém crê porque o Papa diz, se alguém crê porque uma pretensa tradição oral que ninguém documentou afirma, então esta fé está baseada não na autoridade divina que está nas Escrituras, mas na autoridade de um pastor, de um sacerdote, de alguém que se diz guardião da tradição oral. Nós devemos crer em Jesus por meio das Escrituras, crer em Jesus de acordo com as Escrituras. Em João capítulo de número 7, veja o que Jesus falou, João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus diz: quem crê em mim, conforme uma promessa que a Escritura traz, terá rios de água viva correndo do seu ventre. Ou seja, creiam na expectativa de que a Escritura é fiel. Creiam em mim, segundo a promessa acerca de mim, que se contém na Escritura. Eu não creio porque uma instituição o disse. Eu não creio em Jesus conforme a palavra de qualquer pessoa. Eu creio por causa das Escrituras que testificam de Jesus. Eu creio em Jesus não conforme a minha imaginação, opinião, criatividade. Eu creio conforme a Escritura o revela. Eu vou a Ele crendo que Ele é poderoso para cumprir as promessas que as Escrituras dizem que terão cumprimento na sua bendita pessoa.
Por isso que em João diz, conforme lemos 20:31, estes porém foram escritos, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui eu quero destacar uma coisa, que eu falei também ultimamente num outro culto. Primeiramente, as Escrituras nos trazem um entendimento intelectual, identitário sobre Jesus. Através da leitura das Escrituras eu vou saber quem Ele é. Vou crer que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Mas se eu parar nessa fé, eu ainda não estou salvo. Por isso que o versículo continua e diz, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Houve um grande mestre medieval, chamado Anselmo da Cantuária, que ele fez uma distinção entre o que ele chamou de crer que e crer em. Ele diz, os demônios, conforme Tiago, creem que Deus existe, estremecem, mas não creem em Deus. Esse termo, a preposição em, significa ir para dentro. É uma fé em movimento, uma fé que vai até Jesus. Enquanto que crer que envolve passividade, eu só estou concordando, eu creio que Ele é, eu creio que isso é verdade. Mas crer em Jesus não é crer em algo acerca de Jesus, é confiar na pessoa de Jesus. Não me basta saber quem Ele é e admitir quem Ele é, eu tenho que confiar pessoalmente na sua pessoa, uma fé que não é meramente do entendimento, é uma fé pela qual os meus afetos descansam nele, eu me sinto seguro em seus braços, eu confio que Ele fará o que prometeu. A fé, portanto, ela tem essa primeira base, que é o entendimento, e a segunda, onde ela termina, a fé salvadora, que é esta confiança, que descansa na pessoa de Jesus, crê em Jesus. Sempre que a Bíblia fala de fé, envolve um movimento nosso em direção a Ele. Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, um movimento que vem até Ele, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O buscam envolve aproximar-se, buscar. Sempre que Jesus queria estimular alguém a crer nele, Ele usava a metáfora do vir a Ele. Quem tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. É uma rendição, é uma entrega confiante da vida a Jesus, para que tenhamos salvação. Por isso que aqui em João 20 diz, estes porém foram escritos para que creais que, aqui é a informação, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, vocês tomem posse da vida que há no seu nome, quer dizer, na sua pessoa, vocês recebam a vida eterna, que está ligada não à informação meramente de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, mas está ligada ao seu nome, à sua pessoa, para que vocês reconheçam que Ele é o Filho de Deus, e para que num movimento de crer, daí o gerúndio crendo, num movimento de confiança, vocês tenham vida na sua pessoa. Lá em João 4, nós vemos essas duas coisas muito claramente. Quando Jesus dialoga com a mulher samaritana, Jesus diz, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, que é a vida eterna que há por meio de Cristo, e quem é esse que fala contigo? Se tu soubesses sobre o dom de Deus, e quem é o que está conversando contigo, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Note, conhecer e pedir. Era preciso que aquela mulher conhecesse qual é o dom de Deus, conhecesse quem é Jesus, mas não seria bastante. Ela deveria conhecer para que pudesse pedir, uma confiança pessoal. Tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Em João 7, nós já lemos, Jesus diz, quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
O crer nele conforme a Escritura é ouvir a ele, ou seja, com base no que eu sei dele sobre a Escritura, eu vou até ele, eu entrego a minha vida a ele, eu confio nele. Aos judeus, em João 5 que nós lemos, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vocês podem saber disso pela Escritura, mas depois ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter desvida. Era preciso reconhecer quem ele era, através da Escritura, mas era preciso depois uma iniciativa, uma decisão confiante de vir a ele, de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. As Escrituras somente, Jesus somente, e fé somente na pessoa de Jesus. A igreja romana, irmãos, ela criou um mito, segundo o qual ela está acima das Escrituras. Ela diz: nós, assim pensa, escolhemos os livros que iam compor o Novo Testamento. Então, se a instituição católico-romana decidiu que livros farão parte da Bíblia, só a igreja os pode interpretar. Vocês, evangélicos, dizem eles, estão com um livro que vocês não saberiam que era a palavra de Deus se nós não tivéssemos feito a seleção. Que coisa estranha. Primeiro, o Velho Testamento existia já antes de haver igreja. Não foi nem a nação de Israel que se reuniu e decidiu que livros iriam fazer parte do Velho Testamento mediante uma decisão formal. Foi o Espírito Santo que convenceu os judeus de quais livros fariam parte do Velho Testamento. E olha que o Novo Testamento é pequeno, o Velho tem muito mais livros. E sem uma instituição para dizer é este, o povo entrou num consenso, porque o Espírito Santo os convenceu. Porque a palavra de Deus distingue-se da palavra humana. Por isso os profetas de Deus diziam no Velho Testamento: que tem a palha com o trigo, não é porventura a minha palavra, diz o Senhor, um fogo que consome a lenha, um martelo que esmiuça a penha. Antes mesmo de estar terminado o Novo Testamento, o que já estava escrito era reconhecido. Paulo a Timóteo cita um texto do Evangelho de Lucas, chamando de Escritura. Pedro, na sua segunda epístola, refere-se às cartas de Paulo, chamando-as de Escritura, e não tinha havido nenhuma reunião para decidir isso. Mas o povo de Deus reconhecia a Escritura Sagrada. A igreja romana, como ela se institucionalizou, é um caminho que começa no século IV, quando uma grande massa de cristãos se aproxima do Império Romano com um imperador que se diz cristão. Mas aqueles que não quiseram essa aproximação, seguiram na fé bíblica e apostólica, foram perseguidos ao longo da Idade Média, mas nós entendemos que estes eram os representantes legítimos da mensagem apostólica. Meus amados irmãos, não faz sentido a igreja pôr-se acima das Escrituras, porque as Escrituras é que falam à igreja. Tem gente que pensa que as Escrituras são os instrumentos pelos quais a igreja quis falar ao mundo. Não. As Escrituras são o que Deus falou para a igreja. Quem prega para o mundo somos nós. Claro que uma pessoa descrente pode ler a Bíblia e se converter como eu li e me converti, sem interferência humana. Mas as Escrituras é a igreja que prega ao mundo. Mas as Escrituras foram escritas para a igreja, para dizer o que a igreja deveria pregar. As Escrituras se endereçam à igreja. É só ver as cartas de Paulo. Carta à igreja de Éfeso. Como é que a igreja pode se pôr acima das Escrituras se ela é a destinatária da Escritura? A Escritura está falando para ela. Não é a autoridade da igreja que se convalida na Escritura, é a autoridade de Deus para a igreja. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Corinto, carta à igreja de Roma. Lá no Apocalipse, Jesus aparece a João e diz: escreve 7 cartas.
às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí João começa a tomar nota e escrever as cartas de Jesus para cada uma daquelas igrejas. Sabe qual é o curioso? É que as cartas de Jesus vão diretamente para as igrejas. Se houvesse um primado da igreja de Roma sobre as outras, Jesus teria escrito para a igreja de Roma escrever para as outras, mas ele escreve direto. A autoridade de Jesus é direta sobre cada congregação, fosse a igreja em Éfeso, fosse a igreja em Laodiceia, fosse a igreja em Filadélfia. A igreja é a destinatária das Escrituras. É o contrário. Em vez de ser a igreja que convalida as Escrituras, são as Escrituras que convalidam a igreja. Uma igreja verdadeira é uma igreja regida pelas Escrituras. É uma igreja que está ouvindo o que as Escrituras estão dizendo para ela. Para ela. Lá em Efésios, para terminar, capítulo de número 2, Paulo diz assim, versículo 20: edificados nós, a igreja, comparada a um edifício. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Que fundamento dos apóstolos e profetas é esse? As Escrituras. A igreja está edificada sobre o fundamento deixado por apóstolos e profetas, as Escrituras, cujo centro, pedra principal, é Cristo. Apóstolos e profetas são colocados antes das Escrituras, ou melhor, antes da igreja. Se você notar, Jesus escolheu os seus apóstolos antes de sua morte e ressurreição. Mesmo Paulo, escolhido depois para substituir Judas, ele disse: eu fui escolhido fora de época, fora de tempo, deveria ter sido escolhido antes. Aos apóstolos ele transmitiu a sua palavra, esses registraram o Novo Testamento ou assessoraram aqueles que registraram a palavra de Deus. E a igreja está edificada sobre este fundamento estabelecido por apóstolos e profetas, as Escrituras, cujo tema principal, cujo assunto central é Cristo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Nessa noite, eu lhe pergunto: você confia em quê para a sua salvação? Você confia numa instituição que diz que lhe dispensa graça através de cerimônias, que lhe oferece intercessão depois da sua morte, para a sua estadia no pretenso purgatório, para você sair de lá? Você confia em Pedro, João, Paulo, Maria? Não nego que são servos de Deus, cujos exemplos devem ser imitados, mas não morreram naquela cruz por você. Você confia nas suas obras? Você acredita que sua vida pode enfrentar a justiça de Deus? A lei de Deus não se relativiza. Deus não tem balança do que você fez de bom ou de mal para pesar. Deus exige perfeição. A alma que pecar, essa morrerá. Adão, porque comeu de um fruto, foi expulso do paraíso. Você tem essa vida perfeita? Você não tem obras para oferecer a Deus. Mas nessa noite, eu quero dizer para você que está encurralado: Deus enviou Jesus para se fazer homem, tomar sobre si os nossos pecados e morrer naquela cruz e fazer um sacrifício perfeito para lhe abrir as portas da graça. Você deve confiar nisso, não porque eu estou dizendo, mas porque as Escrituras o dizem. Essas Escrituras são infalíveis, são inerrantes. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Com base nas promessas que esse livro traz, movimente o seu coração agora na direção de Cristo. Tome uma decisão de confiar sua vida a Ele,
confiar nele, somente nele, como seu Salvador pessoal, eu lhe garanto, porque a Bíblia diz, Jesus vai perdoar os teus pecados pelo sangue que ele verteu na cruz, vai entrar na tua vida pelo Espírito Santo que ele enviou, vai te dar certeza, segurança de salvação, paz, que só tem aqueles que recebem o perdão de Deus, e vai te fazer andar em novidade de vida. Entrega teu caminho ao Senhor nessa noite, confia nele e o mais ele fará. Vamos ficar de pé. Ó Deus, nós te louvamos, porque sem que o merecêssemos, ó Pai, o Senhor atentou para nós em sua grande graça e misericórdia, e proveu, Senhor, para que a ordem moral fosse compensada, a culpa expiada, a justiça atendida em suas demandas, através da morte de Jesus Cristo naquela cruz a nosso favor. Nós te louvamos porque ele vive e ressuscitou, e a pedra, ó meu Deus, que pessoas aqui não edifiquem suas casas sobre a areia, sobre o pó com que nós fomos feitos, que não edifiquem, meu Deus, suas vidas sobre o dinheiro, sobre a cultura, sobre a reputação, sobre coisas, ó Pai, que cairão como um sopro no juízo diante da tua majestade, mas que edifiquem suas casas em Jesus Cristo, suas vidas em Jesus. Traz contrição e arrependimento, abre o coração para confiar em Jesus como Salvador, e leva a uma definição, a uma decisão clara e inequívoca de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, Pai, agora mesmo, faz isso em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas há nesse lugar que dizem: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morresse agora, eu não sei para onde, para quem iria a minha alma. Eu quero ter essa experiência pela qual, entregando minha vida a Cristo, ele vem a ela e perdoa minhas culpas e dá-me testemunho de seu perdão no meu coração. Eu quero que ele mude a minha vida. Eu quero salvação para a minha alma. Eu quero ter vida em Jesus nessa noite. Levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós vamos orar hoje aqui por você. Por que levantar a mão, pastor? Porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Quem, porém, se envergonhar de mim e das minhas palavras, terei vergonha dele na presença de meu Pai que está nos céus. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus chamava: vem e segue-me. Tome uma decisão, movimente-se na direção do Senhor Jesus. Nós queremos orar pela tua vida. Você pode ir para casa do jeito que chegou, terá tido as informações das Escrituras, mas se não vier a Cristo, não terá vida. Se quer tomar esta decisão, nós estamos aqui para orar com você. Levante a sua mão e oraremos pela tua vida. Se houver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer se reconciliar com Deus, levante também a sua mão e vamos orar hoje aqui por tua vida. Tudo pode ser diferente se Jesus entrar na tua vida, entrar no teu coração. Amém. Então vamos orar nesse momento.